Vamos lá, gente, podemos. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no Facebook, falando sobre um tema que eu adoro, que é maternidade. E principalmente o tema de hoje, com o recorte de hoje, que é a maternidade política, né? Hoje a gente tem aqui 3 convidadas, que é a Alessa, a Carol e a Morgana, que vão bater um papo com a gente hoje. As nossas pré-candidatas, Janaína e Mari, e o Pedro. E vocês podem fazer perguntas no Facebook, podem interagir com a gente. E esperamos que todos façam bom proveito nessa nossa roda de conversa. Primeiro, eu queria chamar a Mari para apresentar a Liga, para quem não conhece a gente ainda. Quer dizer, a Jana. A Jana vai apresentar para a gente um pouquinho da Liga. Jana. Bom dia a todos. Mari ficou assustada, não estava preparada. Então, nós somos a Liga, né? A Liga é um grupo de amigos cariocas que estavam inconformados com a forma como o Rio de Janeiro está sendo conduzido e resolvemos nos unir para poder tentar fazer algo. A maneira que nós encontramos de fazer isso é dando voz a todos no mandato coletivo. Nós somos uma pré-candidatura coletiva ao cargo de vereador, agora no ano de 2020. A Liga ela está representada por 5 pessoas, que é o Pedro, que está aqui conosco, Mari, eu, Kelly Lousada e Roberto Anderson. Eu até convido a todos que estão nos assistindo para passar a nos acompanhar, conhecer nossas propostas nas nossas redes sociais, a Liga Rio 2020. Obrigada, Janaína. Bom, para iniciar a nossa roda de conversa sem demora, eu pensei em introduzir da seguinte forma, com a minha experiência pessoal. Para quem me conhece sabe que a Carolina Pacheco é minha amiga de longa data, aí não preciso dizer quantos anos. E quando a Carol teve o primeiro filho, né, que é o Lucas, eu estranhei bastante a movimentação das redes sociais dela. A Carol sempre foi blogueira, sempre escreveu bastante, né, na época do Orkut. E eu ficava assim, meu Deus, por que Carol fica o tempo todo falando de maternidade, de filho, mas coisa, poxa, vamos variar, vamos falar de outras coisas. Eu não entendia muito bem, né? Eu me tornei mãe somente há 5 anos atrás. Eu não entendi esse universo que ela entrou antes de mim, um pouco antes, não muito antes, mas um pouco antes. Então, eu pensei da gente começar dessa forma, porque eu sei que muitas mulheres que não são mães, às vezes não entendem por que as mães dão tanta importância para esse tema da maternidade. Carol, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Oi, gente, bom dia para vocês. Primeiro, obrigada por ter me convidado para participar desse debate. Eu já acompanho a Liga há bastante tempo. É um prazer estar aqui. Então, sou Carolina, sou jornalista, sou social media e sou mãe. Tenho 3 filhos. Sou mãe há 9 anos, né? Meu filho mais velho tem 9, a do meio tem 6 e o mais novinho tem 2 anos. Como a Carol falou, estou na internet já há muitos anos, sempre escrevi, sempre estive no meio digital e sempre me considerei uma pessoa inteligente, bem informada, formada em instituições muito bacanas e tal. Mas eu devo toda a minha consciência política atual à maternidade. E ser mãe foi uma coisa absolutamente impactante para mim, não só pelo monoassunto, né, que a Carol estava falando, que eu só falava de maternidade, mas depois que passa assim, aquele baque inicial, você volta a falar de outras coisas. Mas essas outras coisas foram totalmente impactadas pelo fato de eu ser mãe, pelo fato de eu ter entendido um montão de coisa depois que eu fui mãe. Enfim, aí eu tô na internet há muitos anos e teve uma frase que eu nunca mais vou me esquecer, foram nas eleições de 2018 que eu estava falando muito de política nas minhas redes que falam de maternidade. E aí uma pessoa muito querida virou para mim e falou: Carol, você é muito divertida falando de maternidade, mas eu não sei se você devia falar de política, porque eu não sei se isso é um assunto que interessa para a mãe.
eu fiquei absolutamente chocada. Porque eu fiquei absolutamente chocada porque eu respondi o que é, de fato, o nosso assunto hoje, que eu acho que maternidade é política. Eu não estive na vida em nenhuma situação tão política quanto ser mãe. Por N motivos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui muito rapidinho, que atravessam minha trajetória, que eu devo fazer um recorte, que é de mulher branca, classe média. Eu acredito que a realidade para mulheres periféricas, negras e tal, deva ser muito mais intensa, difícil, enfim, tá? Então, só para a gente ter esse ponto de partida. Quando você fica grávida, você simplesmente perde a autonomia do seu corpo, você vira uma coisa pública. As pessoas te tocam, as pessoas falam de você, as pessoas se sentem no direito de saber mais de você. Então, você vira um ser um pouco infantilizado e tutelado, tá? As pessoas dizem que esse parto é bom, esse parto é ruim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pega sol, não pega sol. N maneiras de viver a vida que você até então estava vivendo ali mais ou menos com um palpiteiro ou outro, vira um mundo de palpites. E você começa a falar, nossa, não sei nada, né? Não sei nada. Então, você já parte daí, tá? O parto, nossa senhora, né? No Brasil, acho que o Morgana vai falar muito melhor do que eu, assim, um show de violência. Se você não estiver muito bem informado e com dinheiro, você não vai parir de maneira respeitosa, empoderada, autônoma. Não vai. Vai sofrer violência. Das N violências que uma mulher pode sofrer na vida, uma delas vai ser no parto. A criança nasce, nossa, e você sabe menos ainda, porque a tia do mercado vai te falar melhor o que você tem que fazer, se você coloca no carregador, se você deixa no colo, se você deixa no berço, se você coloca uma babá, se você não tem grana para uma babá, se você coloca numa escola pública, se você coloca numa particular. Então, assim, é uma série de pensamentos e decisões e opiniões que impactam não só a sua própria realidade, mas a desse outro ser humano e de todo esse entorno que está te falando o que você tem que fazer. Então, assim, é muita decisão, é muita política, na boa. Assim. E aí, na minha trajetória, vivendo tudo isso, que é comum a muitas mães, eu comecei a perceber justamente que eu comecei a ser infantilizada, diminuída. E não era eu. Todas as mulheres são infantilizadas, diminuídas, tuteladas. Eu comecei a entender que a maternidade era um mecanismo patriarcal de tirar a mulher da fala, da voz, entendeu? Porque ela está tão ocupada ali, exercendo aquele trabalho que é tão bonitinho, mamãe, de cuidar do seu nenenzinho, que ela não está trabalhando, ela não está trabalhando, né? Não está trabalhando de maneira remunerada, mas, na verdade, a mãe exerce um dos papéis fundamentais para a manutenção do capitalismo, se a gente for pensar, sabe? Porque a gente está aqui criando os próximos pagadores de imposto de graça. Tem ninguém me pagando para fazer isso, entendeu? Porque eu estou cuidando dos filhos dos homens que estão lá fora decidindo por mim, que não estão aqui dentro trabalhando, que não estão sofrendo redução no salário, que não estão sendo demitidos quando voltam de suas licenças, que não vão faltar ao trabalho quando o filho fica doente, que não vão escolher a escola, que não vão escolher a roupa, que não vão nada. Então, isso é um trabalhão invisível, não remunerado, e que ainda por cima nos tira do âmbito de poder e decisão. Então, assim, eu não consigo ver um lugar onde a mulher tem que pensar a política mais fortemente do que quando ela é mãe. Sinceramente, assim. Então, embora eu tenha tido uma formação que eu acho muito bacana, eu fui entender, eu fui me tocar de toda a minha importância na sociedade depois que eu fui mãe. Aí eu fui perceber o feminismo, aí eu fui perceber o racismo, eu fui perceber todas as estruturas de opressão social que existem. Então, assim, eu devo à maternidade isso. Então, eu falo de maternidade há mais de 9 anos, desde antes, né, do meu filho efetivamente nascer. E eu considero que tudo que eu falo de maternidade é, de fato, um posicionamento político. Desde a fralda que eu compro, amamentar em público, como você citou, né, da Manuela Dávila, amamentando em público. E por que isso é político? Porque, né, o seio... o seio é um objeto sexual, gente. O seio não é para alimentar ninguém, não. O seio é para deleite masculino. Ai de você, mulher, de botar o seu peito para fora para alimentar uma criança. Então, assim, todas essas decisões, para mim, trazem questionamentos, trazem reflexões, e eu acho, só para amarrar esse pensamento, que a revolução passa pela mãe, sabe? Porque eu acho que nós somos responsáveis, a gente carrega a sociedade nas costas, embora ninguém ligue muito para isso. A gente sabe disso, que a gente carrega os futuros cidadãos, que a gente influi
nos valores que pessoas carregarão daqui para frente. Então, eu acho que não tem discussão mais importante do que a maternidade como política. É isso. Carol, perfeita a sua fala. Inclusive, quando você falou que a gente vira um objeto infantilizado na gravidez, eu me lembrei de uma cena bizarríssima, porque quem me conheceu nessa época sabe que a minha barriga era enorme, né? A Angelina, meu Deus, era uma coisa assim que já com 3 meses já estava aparecendo. E uma vez eu estava passeando ali no Botafogo Praia Shopping, ali por volta de, sei lá, 7 meses, assim, estava longe ainda, mas já estava enorme. E aí uma pessoa me parou, uma senhora me parou e falou assim: o que você está fazendo aqui? Mas com ódio. Você está fazendo aqui no shopping. Você não tem vergonha de estar aqui no shopping? Aí eu olhei assim, tipo, oi? Não, eu esqueci de falar então isso. Era isso que acontecia. A tutela é tanta que há uma discussão enorme, vocês sabem, das crianças nos lugares públicos, né? Então, eu já escutei muita crítica. Eu não morei no Brasil por muitos anos da minha vida, eu viajei muito com bebê. Então, eu escutava muita crítica do que carambas eu estava fazendo dentro de um avião com uma criança. Porque criança incomoda, porque criança chora, porque criança corre. A gente não tem um espaço social para criança, é um absurdo isso. Então, é óbvio que se a mãe é a principal cuidadora, na enorme maioria dos casos, quando a gente exclui a criança, a gente exclui a mãe. Então, é mais uma tutela social e mais uma exclusão que essa mulher vai sofrer, porque ela não pode ir no restaurante, não é mesmo? Que incomoda o adulto. Esse cristal alecrim dourado, que é o adulto que não pode lidar com o choro de criança jamais. Assim. Ele pode ficar bêbado, ele pode votar no Bolsonaro, pode fazer várias merda, mas a criança não pode gritar. Enfim, desculpa te interromper. Exatamente, exatamente. A criança ela não pode fazer nada. A criança ela tem que ficar ali muda, né? Estátua, de preferência não pode nem respirar. Que as pessoas realmente elas não entendem. E se a criança for comportada, ela recebe várias estrelinhas e as pessoas se sentem no direito de elogiá-las. É estereotipando as mesmas. É um comportamento que pode até criar algum tipo de vício psicológico no futuro. Como, por exemplo, nossa, ela é tão quietinha, né? Ela fica tão comportada. Então, realmente, colocando ali algum tipo de estereotipo naquela criança que pode ter consequências, né? Como, por exemplo, eu recebo elogios quando eu fico quietinha. Então, eu tenho que ficar nesse padrão. A sociedade só aceita esse padrão. Ou então a criança que é muito agitada. Nossa, você é muito agitada, você não presta. Então, são esses tipos de cuidados que antes de ser mãe, eu poderia até reproduzir. Porque esse é a reprodução da sociedade, né? A criança tem que ficar quieta mesmo, a criança não tem que falar nada. Né? Eu não conseguia nem perceber o quanto isso foi ruim na minha própria infância. De não ter voz, de, tipo assim, engole o choro, não tem motivo para chorar, não era acolhida. Então, é óbvio que sei que a minha mãe fez o melhor trabalho possível dentro da consciência que ela tinha na época. Mas hoje, assim, a gente tem muito mais ferramentas de conhecimento, a gente tem muito mais oportunidade de dialogar, de ler, de acessar, do que na época que a gente estava na infância. Então, reproduzir certas coisas que nós passamos, eu não acho nem um pouco razoável. Morgana, você quer contribuir com o nosso debate? Eu achei sempre muito engraçado essa finalização de vocês em relação ao espaço público, porque essa é uma situação que a gente tem assim, um enfrentamento muito direto em diversos espaços, né? Eu sou doula, mas a minha militância, eu parei para pensar quando eu vi o título que vocês bolaram, né? A minha militância ela passou a existir porque eu engravidei. Eu me filiei a partido político quando eu tinha 17 anos e eu estava grávida. Né? Até então, eu não via uma necessidade de me organizar, de estar assim. Essa necessidade de lutar por algo, de mudar o mundo, era uma coisa que eu achava muito importante. Então, eu me colocava sempre como uma pessoa que estava ali para auxiliar as outras pessoas, entende? Mas esse lugar
de eu preciso fazer alguma coisa para mudar o mundo, porque eu vou ter um filho, e esse filho precisa ser melhor para ele, foi uma necessidade que me chegou quando essa necessidade de mudar o mundo é uma herança, que eu costumo dizer que é uma herança que o Dave me deu. O Dave tem 22 anos, já é um jovem homem, que Pedro conheceu desde a barriga, né? E vocês estão me ouvindo bem? Porque a minha internet está dando umas interferências. Está dando um cortezinho. Estão me Eu ouvi ouvindo? alguns cortezinhos. Agora sim. Pois é alguma coisa na minha internet aqui. Mas Pode ser sinal. Vai continuando. é o sinal, Tá, provável. acho que daqui a pouco pega. E aí, esse processo, então, a maternidade me deu a política. Isso, para mim, é muito inerente na minha vida. Eu me apresentei na escola onde eu estava, meu filho tinha 3 meses de idade. Isso é uma coisa muito chocante para a maioria das pessoas. Porque para você ser presidente do Grêmio, quando você tem 3 meses de idade, significa que você vai carregar essa criança, esse bebê, esse recém-nascido, para cima e para baixo. Mas eu acho que na minha trajetória, eu nunca me envergonhei muito disso. Se as pessoas iam gostar ou não dessa situação, se elas iam achar isso bom ou não. Então, eu não me preocupava com eu tivesse a ideia exata de que isso acontecia. Recentemente, né, tem 2 anos, eu fui chamada para participar de uma mesa em Maricá, num festival que eles têm, chamado Festival da Utopia. Uma coisa interessante que aconteceu no festival era justamente como tinha uma criança que corria para lá e para cá. Eram tendas grandes, bem grandes assim, né? Tinha uma criança que corria para lá e para cá. E as pessoas foram ficando incomodadas com aquela criança correndo. E aquilo na mesa me dando um incômodo. E prestem atenção, o tema da mesa era como pensar uma cidade melhor. Nada mais oportuno, não, Carolina? Né, Alissa? Como pensar uma cidade melhor? E eu vi todas aquelas pessoas assim, tipo assim. E eu olhei assim, então, eu tinha preparado uma fala, tal, sobre como o mundo, o desenvolvimento, incluir as mulheres, e eu, naquele momento, eu fiquei mudar totalmente isso que eu tinha pensado, porque eu precisava pensar como um lugar, que qualquer lugar que não aceitam as mães com suas crias, não pode ser considerado um lugar que quer que a cidade, o mundo se desenvolva. Qualquer lugar. E as pessoas ficaram num silêncio, porque até então tinha uma criança se incomodando, e eu voltei os olhos, olhem para vocês, pessoas progressistas, né, que estão aqui para a gente como mudar uma cidade, a utopia do sonho de uma cidade nova, se incomodando com os espaços, com a presença de criança nos espaços políticos. Eu ouvi agora há pouco uma fala de alguém que dizia que as crianças que os nossos jovens deviam querer mudar o mundo. Isso é mentira, porque essas crianças foram excluídas do sistema político e essas mães também. E aí vocês fazem análises que essas pessoas têm que agora querer mudar o mundo, compreender de política, se o sistema, por si só, exclui as pessoas da participação política a partir desses lugares. E eu propus, então, naquele momento, que a gente invertesse a lógica da sociedade, né? De que a base da pirâmide é formada por mulheres mães negras. E que alterar a sociedade significa alterar a vida para mulheres mães negras. Mas as mães brancas, gente, se mudaram a vida para as mulheres negras mães, muda a vida de todas as outras pessoas. Porque como esse processo feito em relação ao enfrentamento para as mulheres mães negras, automaticamente fazem com que todo o sistema e a vida e alguma sustentabilidade real possa se desenvolver. E aí eu vou chegar no parto, para dialogar com a Carolina.
Vocês aí que estão se propondo a pensar uma nova cidade, anotem um dado. Redução da mortalidade materna. Vocês já ouviram falar de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Esse é um acordo, né, que o Brasil faz parte com a ONU, e um dos itens, no item na categoria saúde dos ODS, é a redução da mortalidade materna. E isso quer dizer que os países que se comprometeram, eles têm que reduzir esses números ao número do acordo. O novo prazo é 2030. Para quem aqui tem mais de 30 anos, talvez, vai se lembrar do Pão de Açúcar. Quem já foi ao mercado Pão de Açúcar, lá no início da virada dos anos 2000, né? Aquele período lá daquele governo progressista que roubou muito, por isso que a gente agora está num país que agora a gente vive bem, né? Então, naquela época lá, o Brasil tinha combinado o objetivo sobre isso. Um dos itens do objetivo do milênio era justamente a redução da mortalidade materna. E o que aconteceu com... Por que o Brasil não alcançou os objetivos do milênio? Vocês sabem por quê? Um dos motivos? O Brasil não reduziu a mortalidade materna. Uma Gana, só mulheres negras morrem de mortalidade em decorrência da atenção ao parto e nascimento? Não, gente. Não tem só mulheres negras. Ela morre 7 vezes mais. E aí vocês vão me perguntar, Morgana, mas o Rio de Janeiro está bem em relação a isso? Então, gente, segundo a melhorada. Aí você diz, nossa, o Rio de Janeiro está quase indo para o caminho de melhorar a redução da mortalidade materna. Mentira. Sabe que é mentira? Porque a redução que aconteceu, ela se deu na cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade. Só que vocês aí são pré-candidatos, já devem estar afiados nisso, né? E aí, o que acontece lá na marcha 5.3? O índice do ano anterior era 160,3. 160 em 100 mil. É muita coisa, gente. Sabe qual é a pior parte da questão da mortalidade materna? É que é morte evitável. Será que a maternidade é política? Se você for fazer a conta de a população que mora nessas regiões, quem são as mulheres que morreram no hospital, na maternidade do Hospital Pedro II? Morgana, mas a visibilidade sobre isso diminuiu. Sabe por que diminuiu? Porque no principal hospital, que a gente chama da política da humanização, da Rede Cegonha no Rio de Janeiro, que é a maternidade Maria Amélia, que fica no centro, esse índice caiu drasticamente, que foi o que possibilitou que o índice geral diminuísse. Mas é uma falácia, porque nas outras regiões da cidade, onde o sistema de saúde é mais precário, onde é mais precário, essa realidade não se alterou. Pelo contrário, ela aumentou. Então, existem dois vieses que eu acho que eu posso colaborar aqui, que eu queria trazer para essa reflexão coletiva, né? Que uma é que a ocupação, a cidade, pensada sem a presença ostensiva das mulheres com seus filhos, em quaisquer lugares. Claro, né, gente? Eu estou falando que excedemos lugares que não são próprios para criança, né? Óbvio, né? Vai que alguém vai me dizer, a criança para um lugar inteiro na caldeira. Não estou dizendo isso. Até porque essas crianças têm direito a ter a sua relação integral ali. Mas os espaços públicos, a cidade pensada para essa vida, faz com que você não exclua e possibilite, inclusive, que essas crianças possam não só ter acesso à cidade, mas compreender a voz ativa, né? Serem entendidos como agentes que desejam, que pensam a cidade, que formulam a cidade. Aliás, vou deixar uma dica aí, já que a gente está falando de maternidade política, eu acho que vocês deviam trazer as crianças.
porque eu acho que as crianças têm o que de pensar sobre a cidade, né? Elas também têm soluções para a cidade. Então, acho que vocês deviam também pensar assim, fica parecendo como se as crianças não tivessem capacidade de imaginar ou de criar. Isso é um outro grau de exclusão que também vai ligar com o estereótipo dessa mãe infantilizada, né? Como é que os hospitais tratam a mãezinha? E isso é despolitizar a coisa como deve ser. Eu acredito muito nessa potência. Eu vou deixar por aqui, às vezes, só para inaugurar essa roda, esses dois braços, né, da situação, de por que essa maternidade é tão política, como por si só, e que é preciso pensar um espaço onde não existe a possibilidade de que elas sejam excluídas do processo. Morgana, perfeita essa fala. Realmente é muito... todas essas questões com relação à mortalidade das mulheres nos hospitais, essas médias que se fazem, né, para mascarar algumas coisas. Eu tenho uma amiga que é enfermeira obstétrica, está sempre conversando comigo sobre isso. Eu vou falar aqui um comentário da Ana Valéria, que está assistindo a gente, dizendo que, assim, exatamente, existe muita teoria, mas poucos têm paciência de integrar as crianças. Poucos enxergam que as crianças crescem rápido e é na educação que construímos o futuro, né? Eu faço parte também de uma organização que considera exatamente isso, né? Cultura, educação, etc. E para a gente é muito importante que as crianças participem de todas as reuniões. As crianças, elas têm espaço nas reuniões, elas são chamadas a estar na reunião, mesmo que ela fique a reunião inteira correndo, mas ela está ali. A gente entende isso como, olha, ela está participando do jeito dela, ela está ouvindo, de vez em quando ela fala uma coisa aqui e ali, mas a gente sempre chama as crianças para estar com a gente, entendeu? Mesmo que isso gere interrupção, porque é normal, mesmo que fique gritaria e os adultos não consigam entender exatamente o que está sendo falado, mas elas estão ali. E o que acontece? Quando cresce, já está integrado na organização. Já está integrado. A minha filha, ela participa das minhas reuniões desde que era recém-nascida. Assim que deu para levar, eu levava. E ela hoje, ela adora. Ela adora porque ela sente parte daquilo ali. Quero complementar uma coisa que acho que tem a ver com o seu diálogo enfim, o diálogo das Carolinas, vou chamar assim. Que é sobre esse lugar da não maternidade, né? Eu sempre digo que todos maternam. Todo mundo já teve experiência com parto, porque todo mundo já nasceu. Você não foi criado em um laboratório. Se você não foi criado em um laboratório, você tem seu próprio nascimento. Você já teve essa experiência. Então, quando a gente diz assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, inclusive homens, como a Alessa tem reivindicado. Você nasceu. Como assim a forma como as pessoas vêm ao mundo não tem a ver com isso? Da mesma forma, eu defendo muito, assim, a gente tem, eu faço parte da Associação de Douglas do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem um curso de qualificação profissional de Douglas, e as alunas levam os filhos, né? E isso faz parte do normal para a gente. Mas e aí? Aí que as crianças estão ali, a criança chora, o que faz? A gente acalenta, né? Pega no colo, acalma, é possível. Mas e aí vem interromper sua aula, sim, se a gente falar um pouquinho mais alto. E o que acontece, em geral, é que essa criança estranha de aula, uma aula longa, uma aula o dia inteiro. Geralmente uma aula sábado o dia inteiro. No terceiro dia de aula, ela está completamente envolvida naquele processo. E quando ela enjoa de um colo, ela vai para outro colo. Quando a mãe precisa comer, alguém vai lá e dá outro colo. E é a lógica de que todos maternam.
E se alguém não materna, o errado é quem não materna. É quem não entendeu que as crianças, e reparando na fala da Carolina, elas são um bem de toda a sociedade. Elas não pertencem às mães, as crianças pertencem à sociedade. E como as crianças pertencem à sociedade, todos deveriam ter a responsabilidade de olhar para aquela criança como alguém que merece ser cuidado. E logo, ele não pode ser excluído dos processos de aprendizagem coletiva. Então, acho que isso é um dado, sabe? Acho que é um olhar de compreender que todos maternam, todos. Não precisa ser seu filho. A pessoa não precisa ser mãe, que é outra confusão. Ah, mas eu não sou mãe, eu posso ser doula. Não tem nada a ver ser doula e ser mãe, gente. Doula é uma pessoa que presta suporte. Aliás, já explicando para quem está aqui não sabe. Doula é uma profissional que serve de suporte a pessoa gestante. Engano, porque são pessoas gestantes, porque homens trans podem querer ter filhos. Então, a pessoa gestante, a gente presta suporte informacional, físico, né, que é aquela imagem que todo mundo tem, já ouviu falar toda, né, na hora do trabalho de parto, e emocional, durante todo o ciclo gravídico puerperal. Isso significa que a gente dá suporte à mulher, nem ao bebê, porque fica parecendo que você está ali para auxiliar uma pessoa. Quando você tem uma noção de que todo mundo materna, isso não faz a menor diferença. Se você é homem, se você é mulher, se você é cis ou se você é trans. Essa criança não é da pessoa que pariu. Essa lógica de quem pariu o Matheus com o embale é uma das maiores violências pelas quais é imposta às mulheres até hoje. Entendeu? Que é a maior violência que a gente recebe que pariu o Matheus com o embale. Mas como assim? Como assim? Né? Não cabe. Desculpa, me empolgo. Não, tá perfeito. E eu acho que Carol, essa fala que você fez agora é perfeita para a gente chamar a nossa outra convidada, antes da que é a Alessa Alessa. chegar, Carol, antes da Alessa falar, deixa eu falar, né? É interessante tudo isso que a Morgana falou, porque eu fui mãe ainda na faculdade. Eu fiquei grávida, eu estava no meu 4º período de faculdade, né? E eu não queria parar de estudar. E eu comecei a levar a Maria Isabel para a faculdade comigo. Então, eu amamentava na faculdade. E um dia, uma professora substituta, assim, todos os meus colegas de faculdade viraram meio pais e mães da Bel, né? Ela se formou comigo, foi tudo muito bonitinho. Mas um dia, uma professora substituta falou: olha, se a sua bebê chorar, você sai imediatamente. E aquilo, assim, a turma inteira se levantou e falou: professora, se a bebê chorar, quem sai é você. Né? E eu fui tão bem acolhida, né, que eu levo isso para o resto da minha vida, e que a gente possa ter esse olhar de maternidade com carinho pela mãe e pela criança, porque a gente não tem, né? Aquilo que a gente falou, a criança é tolhida o tempo todo, fica quieto, né? A gente dá doce para a criança ficar calada, a gente dá recompensa para a criança se comportar. E criança é criança, ela só tem esse espaço para ser criança. Depois que cresce, a gente não tem mais esse espaço da gente poder ser tão inocente e agir com tanta naturalidade, né? Porque a gente já está tolhido por essa sociedade. Agora eu vou deixar a Alessa falar. Não, vou complementar. Você acha natural alguém chegar para um adulto chorando e mandar calar a boca? Algum adulto vê um outro adulto chorando e manda parar de chorar? Ai, gente, quarta-feira à noite, jogo de futebol. O que mais tem é homem berrando por causa de time. Caraca! E todo mundo acha isso super normal, super legal. É normal, é legal, grita aí pelo seu time. Agora deixa meu filho chorar de vez em quando, meu querido. Como que você não consegue entender manifestações altas de emoções? Por favor, né? Eu também vivi essa questão de ir para a faculdade com criança. Na época que eu estava na faculdade, a Inaê, que é a minha filha mais velha, ela era pequenininha, tinha 2 anos de idade. E eu passei por situações também de ter que sair da sala com ela, porque ela chorou no meio da aula. E não tinha outra solução. Eu ia fazer o que com a criança? Eu ia jogar ela no lixo. Deixa eu só contar uma historinha muito rapidinha, que vai dar o link para a Alessa, eu fico quieta. Eu trabalho com vários clientes. Eu tenho um cliente que é bem grandão, que tem uma estrutura empresarial. Normalmente são pequenos empreendedores, e tem esse que é bem grande e tem uma estrutura empresarial montada. E aí, a chefona, a CEO, ela é mãe. E aí veio essa história da quarentena,
ela sentou a equipe e falou assim, olha só, gente, agora está na hora da reparação social, tá? Então, as mães vão continuar trabalhando, é lógico, mas a gente vai aliviar delas, porque elas estão em casa, elas estão com as crianças, é muitíssimo diferente de quem não está, é muitíssimo, é radicalmente diferente. Então, a gente vai contar com as mães para os trabalhos que não tenham assim, um prazo tão urgente, coisas que forem assim, muito imediatas vão ser as pessoas que não têm filhos e tal. E a equipe toda se adaptou a isso para acolher essas mães num trabalho geral. Ótimo, todo mundo ficou bem com isso. Aí eu fui comentar essa história com outras pessoas e uma delas, mulher, sem filhos, falou assim, mas eu não tenho que pagar pela mulher que decidiu ter filho. Entendeu? Isso é um absurdo, eu tô cansada desse papo, entendeu? Que vocês ficam o tempo todo falando disso, de filho, de filho, de filho, e eu tenho que cuidar agora, eu tenho que pagar, trabalhar mais, isso não é justo. Ela não entendeu nada, né, na verdade, assim, ela não entendeu a proposta, ela não entendeu a questão social, e é um pensamento que a gente precisa desconstruir e ter paciência, né, para explicar que calma, querida, você não está pagando para o meu filho. Aquela coisa que você falou, né, Morgana, do que teve o Matheus Quimbali, uma coisa violenta. Não é isso, é você entender, né, e incluir pessoas. É uma coisa de inclusão. Eu aplaudo muito essa chefe que fez isso, acho maravilhosa. É uma exceção, não ouvi falar de mais nenhum trabalho que esteja fazendo dessa maneira. E queria dizer para você, colega, e para pessoas que pensam assim, calma, não é que mãe vai ficar tendo um monte de filho para ganhar Bolsa Família, não é isso, entendeu? Para você pagar. Vamos incluir pessoas, incluir crianças, entender, né, as diferenças entre nós, enfim, chega. Parei. Vai, Alissa. Alissa. Posso ir? Pode, deve. Mulherada. É muita mulher. Meninas, mulheres maravilhosas, primeiro, bom dia a todos e todas. Queria dizer que é uma enorme satisfação estar aqui. Queria primeiro falar de sororidade, acima de tudo. Somos todas mulheres, mães. Quem não é mãe também é filha, e ninguém aqui nasceu de chocadeira. Os homens que estão aqui também nasceram de mulheres. Então, é sempre bom lembrar que temos mães, e essas mães pariram e passaram também por tudo que estamos passando, se não por dificuldades ainda maiores, porque o mundo foi ainda pior e mais injusto com as nossas mães, que dirá com as nossas avós, né? A minha avó foi um exemplo de mulher que foi uma mulher que revolucionou no tempo dela. Com 5 filhos, ela saiu de casa, levando só a filha mais nova, e os filhos quiseram ficar com o pai, porque ela estava se divorciando. Então, imagina para uma mulher nos anos 50, 60, sair de casa e deixar 4 filhos com o pai, porque os filhos quiseram ficar em casa. Então, ela sofreu muito por isso, né? Foi discriminada, enfim. E ela morreu falando disso, né? Então, assim, só por aí a gente já vê como a vida da mulher é difícil, até hoje. Imagina eu com uma, já fico maluca, e imagina com 5. Eu não quero nem pensar, né? Quando eu era jovem, eu falava que eu queria ter 4. Depois que eu tive a primeira, eu repensei tudo isso. Eu fico imaginando a Carolina com 3, eu não quero nem pensar. Nem pensar. Bem, eu tenho até alguns apontamentos para falar a respeito de parto e a respeito de gravidez. A minha gravidez não foi fácil, eu sou mãe solteira. Vou contar um pouquinho da minha história rapidinho. Dá tempo? Dá tempo? Dá, né? Eu sou advogada, eu sou mãe solteira, eu fui mãe com 34 anos. A minha história não foi uma história muito bonita, a minha gravidez não foi uma gravidez de contos de fadas, né? Eu engravidei de um ex-marido, que eu tive uma relação abusiva, e tive uma filha, linda, por sinal, minha filha maravilhosa, linda, não é porque minha filha não, mas ela é linda. E eu fui muito incentivada a abortar, e não abortei. E enfrentei a minha família, né, o meu pai, uma pessoa com quem eu tinha uma relação muito, muito, muito íntima, e na época eu estudava para ser magistrada, e eu tive que parar o meu curso, porque ou eu parava o meu curso, ou eu abortava. E eu optei por ter a minha filha. E foi uma escolha muito difícil, né? Porque eu sempre estudei muito,
eu priorizava muito a minha carreira, porque eu, assim, eu sempre quis ter alguma coisa, eu sempre quis dar alguma coisa para minha família, porque somos praticamente eu e minha mãe, eu sou filha única, e eu sempre estudei muito, fiz o FRJ, né? Sempre as coisas foram muito, muito duras, muito difíceis na minha vida. Mas quando eu engravidei, eu falei, não dá, eu quero ter esse filho. E o meu pai, pela minha história, falou, não, mas você não pode ter filho de uma pessoa que te abusou de você. E eu falei, não, mas eu quero ter o filho porque a criança não tem nada a ver com isso. E aí eu tive que optar. E optei. Só que depois que eu tive a minha filha, eu perdi mercado de trabalho. Apesar de ter pós-graduação, né, mais de uma pós-graduação, apesar de ter experiência de trabalho, por ter passado em vários escritórios, empresas muito boas, eu não consegui mais voltar para o mercado. Nunca mais. E aí fiquei desempregada, tive que fazer outras atividades, né? Inclusive vender doce, enfim, fazer coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Durante um tempo, porque minha filha era muito pequena, não tinha nem como deixá-la com alguém, né? Eu tive que me virar. E aí, depois é que eu tive que voltar para a minha área. E agora eu trabalho como autônoma. E hoje eu trabalho com o direito da mulher, ajudando mulheres que sofreram abuso. Então, hoje eu me satisfaço essa minha parte trabalhando com mulheres que sofreram violência doméstica, né? Trabalho com o direito do trabalho também e com o direito de família. Então, hoje eu sou autônoma, trabalhando do meu jeito. Não sou rica, mas, graças a Deus, hoje eu também não sou miserável. Eu moro com a minha mãe, na minha estrutura, que eu acho que a maioria das mulheres hoje que são mães tem essa estrutura de morar com um dos pais, porque tem que voltar para casa, dos pais não tem jeito. As que são independentes, eu acho que só a minoria, entendeu? Porque a gente, infelizmente, o mercado se fechou. Essa é a realidade, né? O mercado para a mulher que é mãe hoje é mãe solteira, tá? Porque a mãe casada ainda tem o marido que dá um apoio, tá? Mas também não são todas, porque às vezes até a mulher que tem o marido tem que voltar para casa também de um dos pais, aí tem aquela casa compartilhada, onde mora a família, né? Mora um dos sogros e o casal com o filho. Porque também não dá, a situação está tão ruim que está morando muita gente dentro de uma residência só, entendeu? Mas para a mãe solteira a questão ainda é pior, entendeu? Porque os salários são mais baixos, não tem garantia, né? Eu não tenho carteira assinada há 10 anos, eu não tenho carteira assinada, não tenho plano de saúde, enfim, uma série de coisas aqui que eu acho que para vocês e para as mulheres que estão ouvindo a gente é falar mais do mesmo, né? E, enfim, é isso aí. Eu trouxe umas fotos para vocês para falar de home office, né? Porque agora, no tempo de pandemia, virou um romantismo falar de home office, né? A gente vê nas revistas e nas mídias sociais essa questão do neoliberalismo, a gente falar de trabalho em casa, né? Que você pode sim fazer o seu trabalho em casa, porque teve a pandemia, então mandaram todas as pessoas para casa e realizar os trabalhos, né? Então, você vem sentar com o seu laptopzinho, com a sua estrutura que você tem em casa, que é uma internet ultra mega rápida de 240 megas, que você paga lá no seu provedor, que você tem dinheiro para custear, né? Claro, e o seu empregador vai pagar, ou seja, claro que não, hashtag só que não, né? E aí você vai sentar no seu escritório, no seu home office em casa, a sua casa de 6 cômodos, que você vai separar um localzinho com ar-condicionado para você trabalhar. Só que não. Então, eu separei umas fotos para vocês. Eu não sei se a Carol está com as fotos aí. Carol, você está com as fotos? Um probleminha técnico, estou com probleminha técnico. Então, enquanto a gente vai selecionando as fotos, enfim, vou continuar falando. Muitos coaches vêm falando agora para a gente Vou tentar, se prepare por causa de cair. Tá, tudo bem. Então, o que acontece? Eu peguei umas fotos na internet falando desses trabalhos, né? Muitos coaches, eles falam que nós temos que ser empresários de nós mesmos.
Isso é muito bom, mas para a mãe que está em casa com os filhos, o buraco é mais embaixo, né? Então, como é que a gente faz para trabalhar com uma criança que está pedindo atenção para a gente o tempo todo? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma filha de 6 anos. A minha filha, ela não fica sozinha em casa, sentada, desenhando durante 1 hora, 2 horas. Eu sou advogada. Eu preciso ter atenção quando eu escrevo. Eu preciso fazer um recurso para um desembargador que vai ler a minha peça. Eu não posso falar lé com cré. Entendeu? E, infelizmente, já aconteceu de passar coisas na peça. E aí? Como é que a gente vai fazer isso? De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? Você pode dizer para o seu cliente, olha só, a data saiu errado porque minha filha estava aqui? Como é que o Tribunal de Justiça e os empresários podem cobrar de um profissional que o trabalho volte sem que a escola volte, sem que a creche volte? Onde é que a gente vai deixar essas crianças? Por quê? Porque geralmente o homem, né? Geralmente os homens, eles vão trabalhar. Ou eles se trancam no quarto, fecham a porta e trabalham. E lá fora, o pandemônio acontece. O filho sobe no sofá, entendeu? As coisas quebram, a cozinha tem barulhos estranhos. Outro dia, a minha filha pegou a gata, botou dentro do carrinho da boneca e cobriu ela. E falou, mamãe, estou brincando. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Quando eu olhei, a gata estava assim, ó, dentro do carrinho. Entendeu? Eu tive que ir lá socorrer. Entendeu? Teve um dia que eu peguei umas fitas que eu tinha numa caixa e entreguei para ela. Eu falei, vai brincar. E eu estava atolada aqui, atolada. Quando eu cheguei no quarto, ela pegou todas as fitas e enrolou assim no quarto, fez como se fosse aquele filtro dos sonhos, sabe? Aquela cama de gato. As fitas estavam todas espalhadas no quarto. Eu até mandei uma foto, até trouxe uma foto para mostrar para vocês. Entendeu? Então, assim, o que a gente vai fazer? Aí vem a minha mãe, não, você tem que tomar conta da filha, você tem que fazer uma comida. Eu falo para ela, o que eu vou fazer? Eu não sou 3 pessoas. Até trouxe uma foto de uma mulher com 6 braços. Nós não somos aquelas deusas indianas que têm 8 braços para tomar conta de tudo ao mesmo tempo. Nós não somos. Nós não temos essa obrigação. Nós não podemos nos cobrar. Oi, conseguiu? A gente não vai conseguir colocar as fotos, porque ele está falando que se a gente fizer isso, vai desligar tudo. Põe a minha, então. Põe a minha. Não vai. Nem a minha? Não dá. Não. Desculpa, não consigo. Tenta descrever mais ou menos as fotos como você está fazendo, mas deu para entender bem. Deu para entender bem. Eu consegui. A minha não dá nem para colocar aqui. Aqui eu mandei, né? Não, se a gente colocar a foto, ele está me dizendo aqui que se eu colocar a foto, ele vai fechar a sala. Ele precisa reiniciar. Ok. Aí cai. Não, então eu acho que eu consegui descrever, né? Entendeu? Então, assim, eu passo por essas coisas em casa, sabe? Eu estou aqui, outro dia eu estava aqui numa reunião com um grupo da universidade, que eu faço parte, é um grupo sério, com pessoas sérias. A minha mãe chegou aqui e falou assim, minha filha, dá uma banana para sua filha. E eu fiquei assim, caraca, minha mãe de short e puxiê com a minha filha aqui do lado. Eu falei, caraca, não faz isso não. Pessoas que eu não tenho a menor intimidade, entendeu? Pessoas que eu tô lá no grupo de pesquisa e eu aqui, assim, numa situação muito constrangedora. Entendeu? Mas, e a minha filha pegava, a minha cabeça puxava assim para eu falar com ela. Alice, eu acho que nessa parte, quando a gente está nesse home office, eu também... algumas pessoas entendem, geralmente quem tem filho em casa entende bem. Quem não tem filho não entende muito bem. E aí eu acho que é muito da fala que a Morgana estava falando. Que as pessoas acham que é só problema nosso. Que a gente tem que dar conta daquilo ali, daquela situação sozinhas. Elas não acolhem em nenhum momento as crianças. Então é justamente contra isso que a gente tem que observar e tem que se
Eu também fico constrangida quando eu estou numa reunião, por exemplo, da congregação da faculdade, e a Angelina fica gritando, porque eu não consigo entender. Eu tenho que abrir meu microfone porque eu tenho fala, às vezes, e a pessoa está gritando. Eu fico um pouco nervosa. Mas aí é essa questão do patriarcado. Eu não deveria estar nervosa, porque eu deveria entender que as pessoas deveriam entender que eu estou com uma criança e deveria ser acolhida nessa situação. Então, o próprio nosso sentimento de culpa já é bizarro, porque a gente não deveria estar culpada por isso. É exato, entendeu? Eu queria trazer um pouco, assim, um ponto de vista que a gente acabou não falando, a gente está falando de maternidade, mas eu acho que Morgana falou um pouco disso, né, da naturalização da presença da criança e tudo. Nessa coisa da pandemia, para as crianças cujas famílias puderam fazer quarentena, a gente precisa pensar que as crianças foram muitíssimo afetadas, porque se nós temos noção do que está acontecendo, e mesmo assim é difícil, mesmo assim estamos todos pirando, a criança teve a vida dela roubada dela. Então, assim, a escola que ela frequentava, os amiguinhos, tudo isso desapareceu. E elas não têm como compreender isso. Então, são crianças que estão presas em casa há mais de 100 dias e que não têm capacidade de entender o que está acontecendo, por mais que a gente explique, por mais que a gente fale, ela olha pela janela, pô, não tem nenhum zumbi correndo ali, por que eu estou dentro de casa? Assim, e eu acho que sofreram muito, assim, e o não entendimento social pelo que elas estão passando é gigante, porque a gente devia estar ao contrário, está acolhendo muito a criança durante a reunião, está acolhendo muito, porque essa criança foi muito prejudicada. E foi a primeira a ir embora e vai ser a última a voltar, entendeu? Então, vocês assim, já conheceram aqui o Teodoro, né, gente? Teodoro já passou por aqui. Eu estou aqui, às vezes, um pouco distraída, porque o pai do Teodoro resolveu que vai vir buscá-lo agora. Eu achei que era mais tarde. Então, eu estou aqui com vocês e administrando a arrumação da bolsa. O Teodoro passa 15 dias, né, durante essa quarentena na casa do pai, 15 dias aqui, para a gente dividir as responsabilidades nesse tempo. Então, eu estou aqui, né, no meio dessa conversa, administrando a bolsa ser arrumada. Eu acho que, assim, Alissa, deixa eu te dar o meu retrato agora acontecendo, né? A gente está aqui... Mas é isso! Agora, está acontecendo nesse exato momento. Eu estou administrando a arrumação da bolsa no sofá aqui diante de mim, amarrando a roupa da criança aqui, que o pai está vindo buscar, que ela não quer tomar banho. E eu também não posso levantar daqui agora para ir lá dar banho na criança, entendeu? Então, a criança vai suja, gente. Menos mãe. A criança vai suja para a casa do pai. E eu estou anunciando isso. Olha, gente, a criança vai para a casa do pai daqui a pouco, suja, sem banho. A bolsa está sendo arrumada ali, eu já discordei, mas, enfim, eu não posso, né? Essa é a realidade. O Teodoro entra em qualquer live, qualquer processo que eu esteja falando, porque é isso, né? Ele está dividindo a casa comigo. Nos 15 dias que ele mora comigo, que ele está comigo direto, ele vai aparecer em tantas lives quanto ele quiser, porque ele está nesse mesmo espaço. Eu não vou restringir. A única situação que ele sabe que ele deve me deixar totalmente sozinha é na hora da terapia. Que ele sabe... mas eu tenho certeza Agora, que na casa do pai... Por que ele não poderia aparecer? Mas tem chuveiro na casa do pai. Fica tranquila, ele toma banho lá. Eu ia falar exatamente isso. Tem chuveiro na casa do pai. E assim, eu entendo muito bem o que está acontecendo, porque eu, nesse momento, também estou passando por uma coisa bem parecida. Eu estou ouvindo alguns barulhos estranhos. Não sei se estão vindo do terraço ou se estão vindo do quarto ao lado. Eu não sei se a criança resolveu treinar capoeira agora ou se ela está jogando alguma coisa em cima do cachorro. Mas, assim, como o meu marido está ali fora, provavelmente a situação deve estar sob controle. Mas é muito interessante uma coisa, e assim, nesse momento, agora, a gente tem feito muitas lives, né? E eu vivo muito esse problema da criança querer entrar e aparecer, né? E acredito que isso seja a realidade de todas as mães que estão em home office e que estão fazendo reuniões online, né? E aí a minha está numa idade que já não é tão criancinha assim, mas ainda é criança. E aí ontem até ela me veio com uma fala muito engraçada,
né, estava tendo uma transmissão ao vivo do meu marido, falando de instituições, e aí ela começou a escrever um monte de bilhetinho para dizer para ele o que estava acontecendo no que ele não estava vendo. E aí depois ela virou para mim: mãe, você não entende, eu quero ajudar vocês, eu posso ajudar vocês, eu posso participar também. Né? Ontem ela veio me pedir para poder abrir as planilhas, para poder ela me ajudar com as planilhas da Liga. Realiza, Pedro. Ela vai botar vários desenhos engraçados, com certeza na pauta. Mas assim, ela veio me pedir, eu te ajudo. A Kelly, lá na Mangueira, fez um monte de cartazes na época do coronavírus das crianças e conscientizou os moradores com cartazes das crianças que são alunos dela. E eu achei muito interessante quando ela virou. Ontem à noite eu parei e fiquei olhando assim. Né? Ela virou e falou assim: eu te ajudo, mãe. Eu controlo para você as planilhas e aí você consegue ficar com mais calma. E aí tu brinca comigo. Tem uma pergunta aqui de um pai, né? Que ele fala assim: qual é o papel de um pai que não queira ser um idiota? Olha, eu acho que primeiro que nenhum pai é um idiota, sinceramente. Se você é um pai, meu amigo, se você é um pai de verdade que está com uma criança em quarentena, você já não é um idiota. Você já tem a minha admiração e acredito que a admiração das nossas colegas aqui. Eu acho o seguinte, você é pai, você tem uma criança em casa e as pessoas têm que entender que você tem uma criança em casa. E ter uma criança em casa é uma realidade. Entendeu? É o que a Morgana falou, o que a Carol falou. A gente tem que parar de ter que esconder os nossos filhos. Entendeu? A sociedade tem que parar de discriminar as pessoas que têm filhos, porque os nossos filhos vão ser a sociedade de amanhã. Tem que parar de ter esse preconceito, entendeu? Porque você tem filho. Olha, para você ser um profissional, um puta profissional, você não pode ter filho. Você tem que ser um CEO, blá, 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 entendeu? Que não pode ter filho, porque vai prejudicar sua carreira. Não, eu não tenho que escolher ser CEO ou ser pai e mãe. Peraí, eu não sou idiota porque eu tenho filho. Eu sou um pai. E que bom que eu sou um pai, ou que bom que eu sou uma mãe, porque eu vou ser um ser humano melhor. Eu vou pensar no outro ser humano. Porque quando a gente cria uma pessoa, a gente começa a se compadecer do outro. Com certeza a gente vai ser um ser humano melhor. Isso aí é para a vida. É para a vida. Entendeu? Alissa, mas eu acho que a pergunta do Rodrigo foi até num outro sentido, assim, porque eu também sou mãe solo, né? Eu vivi uma relação muito parecida com a sua. Eu sofri violência doméstica. Hoje eu coordeno a comunicação de um Instituto Nacional contra a Violência Familiar, né? E isso para mim é uma loucura, porque às vezes eu estou aqui, estou precisando fazer uma pauta lá no Pará, que é um lugar que eu nunca fui na vida, mas eu preciso identificar o que está acontecendo lá para lançar uma matéria. E aí, assim, eu me separei há 5 anos, e faz 1 ano ou mais que as minhas filhas não veem o pai, né? Ele simplesmente se mudou, a gente não tem o endereço dele, ele deposita uma miséria de valor para elas, e um dia ele me ligou e falou: olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho amor. Mas que amor é esse, cara, que você não se faz presente? É amor de Facebook, é amor de... Entendeu? E eu falei para ele: então, beleza, eu vou fazer umas compras, né? Eu vou chegar lá no mercado, eu vou encher o carrinho, vou passar no caixa. Quando passar no caixa, eu vou falar para a mulher assim: poxa, moça, me dá um abraço, porque eu não tenho dinheiro, mas eu tenho muito amor. Porra, cara, isso é o cara idiota, entendeu? Porque fazer filho qualquer um faz, mas na hora da gente criar, é aquela coisa, é sempre o filho da mãe, e a gente não pode mais ser só o filho da mãe. Eu não gosto muito desse termo mãe solteira, não, sabe? Porque assim, a gente é mãe. Mãe não é estado civil, a gente é mãe e acabou. Né? Foi até o Papa que falou isso, e eu gosto muito de descarregar isso. Mariana, você é mãe solteira? Não, eu sou divorciada, graças a Deus, né? Que eu não tenho mais aquele traste do meu lado, né? Que a minha vida está andando, que outra pessoa apareceu, beleza. Mas e o papel do pai? A gente se divorcia, mas o pai é pai. Né? A minha mais velha foi, eu até brinco, que foi um erro de faculdade. Não foi um erro de faculdade, porque eu tive uma professora também que chegou para mim e falou: se você quer, eu pago o seu aborto. Não, eu não quero abortar minha filha porque eu tenho 19 anos. Né? Quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, já casada, a própria família do meu ex-marido me propôs fazer um aborto também, porque eu era muito nova, estava fazendo uma pós-graduação, e eu poderia estragar a vida do filho dela. Né? A minha própria ex-sogra me propôs isso.
Então, assim, são essas violências, né? Depois eu tive que sair do Rio de Janeiro, porque eu queria ter a minha filha, fui para Teresópolis parir, e já com 42 semanas o médico falou para mim que não ia fazer uma cesárea, e a minha filha já entrando em sofrimento fetal. Foi uma violência obstétrica absurda que eu sofri, porque eu tive que ficar no hospital lá tentando entrar num trabalho de parto que não desenvolvia, né? E o pai não pôde acompanhar. O que eu penso dessa pergunta do Rodrigo foi os pais que não são presentes, dos pais que se fazem de idiotas, sabe? Porque tem a mãe para cuidar. A Morgana está aí dividindo o Teodoro. Que bom que ela tem um pai para dividir o Teodoro. Eu não tenho. Faz 5 anos. Se eu não tivesse meus pais para me ajudar, foi aquela história que a gente falou, que você falou das famílias que dividem espaço. Eu fiquei 2 anos afastada das minhas filhas quando eu me separei. Elas foram morar em Teresópolis com meus pais. Até eu poder me reconstruir, sabe, reconquistar uma casa, poder alugar, poder me colocar no local, no mercado de trabalho de novo. Porque não tinha. Ah, você tem filho? Você é casada? Não, sou separada. E seus filhos ficam com quem? E elas são grandes hoje. A minha mais velha está fazendo faculdade. A minha mais nova já está no ensino médio. Elas ficam sozinhas. Eu já viajo e elas podem ficar sozinhas em casa. Posso viajar para trabalho. Mas enquanto elas eram menores de idade, até os 16 anos, eu ouvia isso. Mas elas ficam com quem? Eu tive que abrir mão de muita coisa para deixá-las com os meus pais. Né? Eu quero falar isso também. Se der tempo, quero falar também disso. Existe, na minha área existe muito, tá? Acredito que na área de vocês também. A área jurídica é uma área muito fechada e muito patriarcal, muito machista, tá? Tá bom, Carol, é rápido, tá? Eu quero falar muito da questão do preconceito contra a mãe no mercado de trabalho. Eu fiquei desempregada 3 anos. Desempregada, que eu digo, sem estar atuando na minha área. 3 anos. Do 0 aos 3 anos da minha filha, eu tive que vender doce. Eu fui para a cozinha fazer brownie. Quem me conhece, as minhas amigas, sabem disso. Eu fui para a feira vender brownie. Uma advogada formada pela FRJ, pós-graduada. Eu fiz 2 pós-graduações grávida. Uma fazia de manhã, outra fazia de noite. Eu fazia o FRJ de manhã e a EMERGE à noite. Minha filha foi a maior ouvinte de aula, sabe? Já nasceu estudando. E eu fui para a feira vender brownie e brigadeiro, sabe? Fazia bolo e durante 3 anos. Entendeu? Desempregada, ferrada. Ah, que gracinha a filha da Janaína. Entendeu? Então, assim, eu lembro de sentar em mesas de escritórios conceituados com 3 homens. Teve uma vez que eu fui entrevistada por 3 homens no escritório societário, lá na Rio Branco, na Penthouse da Rio Branco, e o cara falar assim, aí quando eu falei assim, você tem filho? Eu falei, tenho filho. Ah, quantos anos tem? Aí na época minha filha tinha 1 ano e meio, 2. Ah, tem 1 ano e meio, 2. Você mora com quem? Eu falei, com a minha mãe. E com quem que ela fica? Eu falei, com a minha mãe. Ah, mas como é que você vai trabalhar? Eu falei, eu vou vir trabalhar. Ah, e você vai poder ficar até tarde? Eu falei, posso. Ah, mas aqui não tem hora para sair. Eu falei, olha, eu tenho uma filha, a minha filha fica na creche até as 7. Eu tenho que pegar minha filha na creche. Ah, mas você não tem ninguém que possa pegar? Eu falei, tem a minha mãe, só que a responsabilidade pela minha filha é minha. Eu preciso pegar minha filha na creche. Eu posso chegar mais cedo. Aí ele falou, não, mas o nosso escritório só abre às 11. Ou seja, o cara começou a dificultar a minha vida. Ah, mas se tiver uma liminar para despachar, você não pode? Eu falei, posso despachar sim. Agora é uma coisa pontual, né? Eu não posso chegar aqui às 9 e sair às 7? Ou sair às 15 para as 7, porque como eu moro no Flamengo, para o centro é rapidinho, só 15 minutos. E aí, quando a entrevista foi ótima, seu currículo é muito bom, porque essa experiência, Quando chegou na parte, você tem filho, acabou. Foram 5 entrevistas, foram 5 escritórios que me recusaram porque eu tinha filho. E isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Essa merda tem que acabar. Desculpa eu estar falando assim, mas tem que acabar. Nós somos a maior parte do mercado consumidor do Brasil. Nós somos chefes de família. Isso é política, porcaria.
Tem que acabar esse preconceito Eu contra a sempre mãe. digo, Alessa, eu sempre digo que o mercado jurídico, ele é muito... Ele não tem a menor compreensão nem com a sua vida sem filho. Com filho, então, não tem. É como se você tivesse que vender a sua alma para estar ali, né? Exatamente. Quantas vezes eu não dormi em escritório, quantas vezes era de domingo a domingo, quantas vezes, você sabe muito bem qual é essa realidade, sem nenhum direito trabalhista, né? Não é só na nossa área, não. fake. Todas as mulheres que eu conheço, todas, sem exceção, quando você teve filho, me mandaram embora depois da licença. Pediram para fazer acordo, eu voltei, 6 meses depois fui demitida. Todas. Isso tem que acabar. Por que só o homem trabalha? Quando eu tentei voltar para um curso que eu fazia, um curso de pós-graduação, a mulher falou para mim assim, minha filha, estuda em casa. Você agora tem filho. Eu falei para ela assim, não, eu quero fazer o curso. Eu quero estudar, eu não quero ficar em casa. Eu não estudei 20 anos da minha vida na melhor faculdade de Direito, uma das melhores faculdades de Direito, e fiz pós-graduação para ficar em casa sendo dona de casa, não. Eu quero estudar, eu quero ser uma profissional gabaritada. Eu não quero ficar em casa estudando. Por que eu tenho que ficar em casa, sendo dona de casa, se eu passei a minha vida inteira estudando? Por que agora que eu sou mãe, eu tenho que virar dona de casa? Por que a gente não tem direito? Exatamente, esse é o papel que delegam para a gente, né? Exato. Então, agora você é a mãe, então você tem que fazer isso. Aqui tem a Carla Bianco falou assim, parabéns pelo diálogo consciente de vocês, é muito bom ver essa solidariedade pela realidade da grande maioria da maternidade, suas dificuldades diante das inúmeras jornadas e papéis que a mãe precisa cumprir mesmo depois da maternidade e que nem sempre é compreendida e apoiada por todos. Aí depois tem um outro comentário aqui da Carla também, falando assim, home office, homeschool, afazeres do lar e dever de dar atenção ao filho em um momento em que a sua energia está acumulada, sem socialização e trocas com demais crianças, ou seja, o que a gente estava falando, né? A criança, ela foi privada de toda a vida dela também, ela não está entendendo nada, né? Não está entendendo mesmo. Eu falo isso com propriedade, porque eu tenho certeza que a Angelina não está entendendo nada. Aí ela termina assim, realmente o momento está muito tenso, fico mais tranquila em ouvir que essa realidade não é só minha, e estamos todos nessa luta. Ela falou que queria fazer uma pequena pergunta, deixa eu ver. Eu acho que é o Pedro que quer fazer a pergunta. É o Pedro que quer falar. Tá. Quer falar? Não, sou eu. Pedro quer fazer a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, gente. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, eu acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp, né, falando o seguinte, tá estranho você no debate, que é um debate de mulheres, né? E assim, eu fiquei pensando nisso aqui, em como ia perguntar isso, porque na verdade eu acho que não é um debate para mulheres, porque todas as pontuações que eu ouvi aqui, que eu escutei, foram justamente por a gente, né, viver questões abusivas, né, no dia a dia de uma mulher mãe. E, principalmente, por uma questão de opressão de um mercado de trabalho machista, né? e que acha que a mulher que é mãe não vai render o suficiente, como a Alessa estava falando aqui. E eu acho que, na verdade, esse é um debate que deveria estar sendo assistido justamente pelos homens. Exato. Porque essa situação de opressão pode até ser que aconteça também por mulheres, né? Mas ela é, sobretudo, feita por homens, pelo menos na sua grande maioria. Aí. Eu vi até alguns exemplos de falas, por exemplo, de mulheres, né, que reproduzem essa situação, né, do mercado, enfim, essa situação desigual. Mas eu acho que, sobretudo, esse é um debate que deveria estar sendo escutado, né, e ponderado e discutido por homens. Né? Os homens deviam estar aqui ouvindo esse debate. E quando a gente vê nos comentários no Facebook, a gente vê que a maioria são de mulheres. Né? Eu acho que é fundamental para as mulheres poderem se apropriarem da discussão, mas, sobretudo, os homens deviam estar aprendendo com isso. O que vocês acham sobre isso? Eu estou equivocado? Acho que não é. O papel é esse, né? De escutar aqui e de poder, não só de escutar, mas de poder repensar as nossas práticas, né? Exatamente, Pedro. Eu, sinceramente, eu não acho nada estranho você estar aqui na sala. Eu acho estranho ter só você na sala.
porque nós não necessitaríamos estar chamando atenção para esse tipo de assunto se nós tivéssemos uma visão igual quanto a isso. Isso é uma responsabilidade que não é só da mãe, isso é uma responsabilidade que também é do pai, não é só da mulher, é da mulher e dos homens. Eu, durante alguns anos, eu tinha uma empresa e a maioria dos funcionários que tinha, eu tinha uma empresa de telecom, que trabalhava com telecom. E a maioria dos funcionários eram mulheres. Tinham poucos homens ali. E não era por discriminação, não. Era por competências mesmo. E eu toda hora via alguma mãe desesperada com medo de chegar a mim para dizer, mais no início, estou com problema com meu filho, vou precisar faltar. Eu, cara, falta. Eu sou mãe, não vou descontar seu dia porque você está com problema no seu filho. Né? Se todos os empresários tivessem essa visão, e se preocupassem no que aquela profissional é capaz de produzir para a empresa, seria o ideal. Quantas vezes dentro do escritório eu tinha lá funcionárias com o filho sentado do lado que não atrapalhava em nada. E o barulho daquela criança não estava me incomodando. Né? E se todo mundo parasse para poder ver dessa maneira, né, talvez facilitaria tanto a nossa vida. Né? E assim, quanto ao fato de ter aqui um homem na sala, eu acho que deveria de ter muitos, para poder conversar sobre esse assunto. Não é estranho estar só você. Eu queria fazer 2 apontamentos muito rápidos, que amarram um pouco isso que vocês estão falando. Pedro, eu acho que tinha que ter mais homens aqui também. E respondendo a pergunta lá do Rodrigo, como é que eu faço para não ser um pai idiota? Eu discordo um pouco, eu tenho muito pai idiota, mas muito. E justamente por essa falta de participação, por essa falta de presença, por essa falta de assumir a responsabilidade que lhe toca, que não é ajudar uma mãe, é assumir sua parte. O filho é do pai também, então isso tem que ficar muito claro. Não estou aqui ajudando minha mulher, olha que legal que eu sou, troco uma fralda. Não, ajudar, participar de maneira igual, e de maneira igual não é só dentro de casa, não, faltando trabalho quando o filho fica doente, porque a Janaína estava falando aí da mãe que estava com a criança do lado, mas qual é o pai que um dia foi trabalhar com a criança do lado? Me conta. Nunca vi. Eu já vi. Graças a Deus. Mas assim, é uma exceção. Eu não posso dizer que eu nunca vi, porque eu vivi isso. Quando os meus pais se separaram, nós ficamos com o meu pai, e eu já sofri um certo tipo de preconceito como criança dentro da Câmara Municipal. Que meu pai era funcionário da Câmara Municipal, ele era da parte elétrica, e ele ia com nós 3 quando não tinha jeito para dar, ele levava nós 3 para lá, a gente ficava sentado quietinha lá no subsolo, e aí vinham alguns amigos dele, conversavam com a gente, brincavam tudo, mas geralmente quando o coordenador dele estava, ele mandava meu pai para casa e descontava o dia. Né? Mas eu já vivi isso. Mas assim, vamos todas concordar que isso não é a regra. Não é regra. E eu gostaria de ver pais lendo as agendas, sabendo o nome das escolas, sabendo quanto a criança calça, sabendo o nome da professora, levando para o trabalho, faltando trabalho, escolhendo pediatra, pensando a pedagogia, sei lá, enfim, o que couber na realidade de vocês. E aí, só para finalizar, que eu estava olhando aqui no Facebook também, alguns homens falando da paternidade no âmbito do amor. E, cara, essa é uma discussão que eu tenho, é enorme, a gente faz outra live para falar sobre isso. Mas o cuidado com a criança, maternar, o paternar, ele não é só amar. Amar é uma coisa muitíssimo importante, mas é uma função social que nós temos para com aqueles indivíduos. Isso não passa só por amor, isso passa por direitos, isso passa por política, isso passa por um monte de coisa que não é só amor. Então chega lá na porcaria do Dia das Mães, fala, eu sou mãe de planta. Tá, pode ser mãe de planta, pode ser o que você quiser na sua vida, mas entenda que a maternidade, a paternidade e tal, passam por coisas que vão além do cuidado. Então ser pai, ser mãe, não é amar alguém, amar eu amo qualquer coisa. É uma responsabilidade para a vida, que muda nossas vidas completamente, que nos tira do mercado de trabalho, que muda nosso corpo, muda nossos direitos, muda nossa relação com a família, com os amigos, com a sociedade, com tudo. Então, é ter essa compreensão de que quando você tem um filho, sua vida foi mudada para sempre e você precisa assumir isso. É necessário assumir isso. É isso. Eu queria complementar esse lugar aí do paterno versus materno, né? Eu acho que hoje tem, e aí para homens que estão aqui acompanhando, tem alguns perfis bem interessantes, assim, de homens que discutem essa relação com a paternidade / maternidade, né? Ou, como eu gosto de dizer, com a maternagem.
tem o Homem Paterno, acho que tem alguns perfis que vocês podem procurar no Facebook. Para homens negros tem um podcast bem interessante chamado AfroPie, também recomendo, que eu acho que é um lugar em que vocês podem procurar para repensar o seu papel, né? Eu acho que são um conjunto de pais que estão aí pensando também qual é o seu lugar. E sabe por que eu acho que é importante repensar esse lugar? Porque no meio do caminho aí entre a Alessa e a Carolina, eu acho que a sociedade também, na forma como ela constrói essas funções sociais, ela diz o que é papel do pai e ela diz o que é papel da mãe, né? Então, essas funções também estão em discussão. Aquela função de que o pai é o provedor e a mãe é a cuidadora também estão em discussão e acho que está para além do indivíduo e da decisão individual. E por isso, no diálogo com a Carolina, maternidade é política, porque não estamos falando da nossa maternidade exclusiva, da maneira como eu vivo a minha maternidade, né? Eu também sou mãe solo de 2, né? Sou mãe solo. Eu tive o primeiro filho aos 17, o outro aos 32, de pais que não têm a menor relação com momentos da minha vida. E então eu estabeleci relações que foram melhores e que foram piores. Essa relação atual é uma relação em que há uma partilha muito real. Agora, a gente também muito real do ponto de vista do que envolve a relação de cuidado. Agora, muito também é o meu papel de mulher de dizer para o outro de que isso deveria ser assim. E de fazer enfrentamentos em relação a isso. Por que fazer enfrentamentos? Porque quando o Teodoro tinha, sei lá, meses, não tinha nem um ano, eu precisei fazer uma viagem a trabalho. E as pessoas me criticaram assim, ué, mas você vai passar 2 dias fora? E o seu filho não tem nem 1 ano de idade. Ele vai ficar com o pai. E as pessoas ficaram assim, mas e aí? E aí ele vai estar com o pai. Mas você não se incomoda? Assim, não, ele vai estar com o pai. E eu respondi assim, olha, gente, eu insisti, ele vai estar com o pai, ele vai estar com o pai. E a pessoa assim, não, mas isso é um absurdo. Então, absurdo é a sua pergunta, porque, assim, eu tive um filho, essa criança é 50% minha, 50% do pai. Então, quando ela está com o pai, ela está com a outra pessoa que tem os outros 50% de responsabilidade sobre as consequências da vida dela. A responsabilidade é a mesma, 50% minha, 50%. A única coisa que me difere do pai é porque, nesse momento, primeiro que eu sou mulher cis, então eu não posso ser o pai. Se eu fosse uma mulher um homem trans, eu poderia ser, inclusive, o pai e tê-lo gerado, mas não é o caso. Eu sou a mãe que o gerei e, naquele momento, só eu tinha condições de amamentá-lo. Depois que desmamou, não existe a menor diferença. Nenhuma coisa que possa ser feita exclusivamente pela mãe ou pelo pai. Todas as funções, todas elas, são possíveis de serem executadas por ambos. E eu me posicionei desse jeito. E o que acontece? Acontece que é isso. O Teodoro acha que os pais deles, né, tanto a mãe quanto o pai, podem exercer todas as funções que envolve levar ao médico, ir na reunião da escola. Eu sou uma pessoa que eu brigo quando a reunião da escola vem com reunião de mães, né? Fico assim, tia. Já fico assim, né, tia? E o WhatsApp das mães, gente? O que é aquilo? Socorro. Aí já fico revolte. E o fato é que quando você passa a olhar essa divisão como natural, isso é uma construção que a gente também tem que fazer. A construção de que filho é 50% de responsabilidade do ponto de vista biológico e do ponto de vista de quem, naquele momento, assumiu essa Constituição. Mas e se esse homem não quisia ter filho? Tem essa polêmica ultimamente. Às vezes, quando alguém me disse assim, mas eu não queria ser pai, e aí eu propus para a pessoa abortar, e ela não quis abortar, e agora eu sou obrigada a pagar a pensão. Assim, então, gente, deixa eu contar uma coisa para você. Só existe uma forma de garantir 100% de que uma pessoa não possa ficar grávida, desde que você esteja falando de 2 pessoas, né, que têm genitálias diferentes, não fazer sexo.
Não existe nenhum anticoncepcional 100% seguro. Então, quando a sua colega dizer que ela não queria engravidar, provavelmente pode ser que ela não queria mesmo. E aí, a partir do momento que o Estado não garante o aborto seguro e legal para as pessoas, que o Estado não garante, você vive numa sociedade que, sim, o fato de você fazer sexo com alguém, mesmo que você tenha usado preservativo, dá automaticamente o fato de que, se essa criança vier a nascer e se constituir, ela é 50% sua, queira você ou não. E aí, se vai haver um processo adotivo, e aí, não estou julgando essa situação, é o processo de que você tem aí um processo a ser executado, algo a ser assumido. E a gente também fazer esse papel. E a minha mão na consciência para vocês é o seguinte: encontrou uma mãe sozinha em algum lugar, não pergunte pela criança. Não faça isso. É a primeira coisa. Onde está seu filho? Como assim aonde ele está, meu amor? Se eu estou aqui, ele não está. Ele está comigo? Ele não está comigo, então ele não está aqui, né? Como, em geral, você deve saber que eu sou uma pessoa responsável, você deve imaginar que ele está num lugar seguro, com alguém. É só você falar que você botou o potinho de água e o potinho de comida e depois você fala tudo bem, né? Então, não pergunta, porque eu acho que não há nada que demonstra tanto esse lugar. E eu, geralmente, sabe o que eu faço? Assim, quando você encontra com fulano, com o pai dele, você pergunta para ele também, ainda mais quando é uma pessoa que conhece nós dois. Aí a pessoa fica assim... Eu acho que o ponto é esse, tanto socialmente quanto pessoalmente. Não, quando você encontra com fulano, você também pergunta. Eu quero saber se você pergunta. Morgana, você agora com sua grossa, eu sou assertiva, querido. Porque quando o homem fala, ele não é grosso. Entendeu? Então, eu não sou grossa, eu sou assertiva. Às vezes é difícil, você faz as histórias do Teodoro, as pessoas acham fofas e querem perguntar dele também. Não, mas olha só, vou te ensinar a fazer a pergunta certa. A pergunta certa é: como vai o Teodoro? Essa pergunta é boa, eu gosto dessa pergunta. Eu falo também, eu gosto, é boa. Mas não é quem ficou com ele, como é que você fez? Exato, a pergunta porque geralmente as pessoas não estão querendo saber do Teodoro. Elas querem saber por que eu, mãe, me dei o desplante de estar sentada no Vacatolada à meia-noite de sábado, enchendo a minha cara e enchendo a boca. Entendeu? Isso é uma coisa interessante. As querem saber como é que vai o Teodoro quando elas me perguntam onde está o Teodoro no Vacatolada, Pedro Zero Limite. Elas querem dizer que eu não tenho o direito de exercer a minha liberdade como sua mãe. Então, assim, mesmo que seja... E isso geralmente acontece em situação laboral. É diferente de você perguntar assim: como é que vai o Teodoro? O Teodoro vai bem? Teodoro vai bem? Gente, quando alguém me pergunta Teodoro vai bem, eu tenho o maior prazer de dizer: Teodoro está aprontando todas, está aqui criando 20 máquinas de Lego todos os dias. Bom, mostro foto. É uma pergunta diferente. A pergunta onde está a sua criança é uma pergunta de controle social, sobre por que você está exercendo uma função que você não deveria estar exercendo, porque o seu filho você não está abrindo mão de estar com o seu filho. E quando a gente abre mão de estar com o nosso filho, na lógica desse controle social, você está agindo fora da função social mãe, porque não se pergunta isso para um pai. Para um pai estar sozinho na rua é algo adequado à função social. E é por isso que eu digo que, na verdade, tem coisas por detrás que precisam ser modificadas, que é essa noção em relação à função social. Quem vai primeiro, Janaína? Para aí, acho que a minha meio que complementa da Morgana. Não vai, Janaína, fala primeiro, depois eu faço. Ela concluir. Eu vou fechar só esse tema, porque eu acho que quero voltar lá no início, que eu anotei e não tratei, que acho que vale todo mundo aqui conhecer, quem está assistindo, assim, procurar entender mais a lógica da economia do cuidado. Gente, esse é um tema que merece uma outra live sozinha, não dá nem para entrar nele. Pode fazer outra live, Carolina, pode mandar. A lógica da economia do cuidado, assim, o sistema capitalista é baseado na economia do cuidado, que é gerido por quem? Por quem? Por quem? Por quem? Pelas mulheres. Ou seja,
Se as mulheres, por que é tão difícil mudar essa função social? Porque se as mulheres não quiserem exercer a função do cuidado, o sistema acaba, o sistema se corrompe. Então, isso envolve bilhões de recursos. E é geralmente a profissão mais mal remunerada. Quem é mal remunerado? Professor, enfermeiro. Se você for observar profissões que têm um alto contingente de mulheres e que estão ligadas à relação com o cuidado, elas são mal remuneradas, independente do tipo do esforço, do ponto de vista de conhecimento que precisa. Então, tinha anotado para tratar disso lá, quando a Carol foi tratada a história do cuidado lá na frente. Porque, no fundo, é isso que se trata. É muito difícil mudar a função social da mãe, o olhar sobre a função social da mãe, e a revolta quando uma pessoa que é mãe resolve não exercer essa função de acordo com o código imposto pelo sistema, porque, no fundo, é disso que se trata. Se as mulheres romperem com a função social mãe, tal qual ela se dá, isso significa que a lógica do cuidado não será a mesma. Então, se você é um homem, se você é uma pessoa que não é mãe, mas você tem na sua relação com a sustentabilidade do seu coletivo e envolve o cuidado das crianças, aliás, e idosos, porque depois que os filhos criam, sobram os mais velhos, para as mulheres. A sua principal preocupação deve ser como que a função social do cuidado possa ser partilhada de forma equânime. Porque é disso que se trata. Se todos cuidarem, não fica pesado para ninguém. De tudo. Desculpa, gente. Eu até atropelei a Janaína. A colocação que eu ia fazer é o seguinte: eu sou mãe de 3, né? Eu tenho 3 filhos, por incrível que pareça. Meu filho mais velho tem 17, uma de 14 e a Ellen, que tem 9. Muitos pensam que eu tenho apenas 2 filhas. Eu tenho um filho, homem, o Antônio. O Antônio, desde os 4 anos de idade, ele não mora comigo. Ele mora com o pai. E por decisão dele, ele pediu, falou que queria morar com o pai dele e eu deixei. E quando eu tomei essa decisão do eu deixei, cara, não era nem o eu deixei. Eu acho que eu fui mãe, eu dei a ele o direito de escolher aonde ele queria estar. Né? Ele queria morar com o pai dele, nós éramos separados e ele foi morar com o pai dele. E eu fui muito criticada na época, parentes meus falando: Janaína, que absurdo! Você vai deixar o seu filho morando com seu... Vai abrir mão de seu filho. Não, gente, peraí, eu não abri mão do meu filho. O Antônio é meu filho, eu o amo, é o meu primeiro filho, eu me emociono com cada evolução dele, cada coisa nova que ele apresenta. Outro dia, foi ano passado, né? O Antônio é muito tímido, e aí ele fez uma peça teatral para a escola, onde ele era o principal, o Pinóquio, ele deu um show no palco. Eu chorei igual uma criança quando eu vi aquilo, porque, cara, ele era tímido, uma criança que não fala com ninguém. E aí eu não abri mão dele. Ele é meu filho. Eu converso com ele, eu tenho contato com ele, eu participo da vida dele a nosso modo. Agora, durante a quarentena, a gente tem se falado só virtualmente. E ele teve o direito de ficar com o pai dele. O pai dele tem a mesma responsabilidade que eu na criação dele. E criou muito bem. E foi um ótimo pai. Eu sempre falo, eu aplaudo ao Leandro, porque ele foi um ótimo pai. Em contrapartida, assim, num outro cenário, né, a minha filha mais nova, que é do meu último casamento, a Ellen, ela mora aqui comigo, e aí eu estou num relacionamento novo, onde eu já cheguei com a Ellen e com a Inaê, onde o pai da Ellen agora, depois de muito tempo que a gente já estava separado, ele começou a ter mais um convívio com ela, e aí ela adotou o meu atual marido como pai, e eu falo assim, não tem como dizer que não é, porque é ele que cuida, brinca, é ele que se propôs a ser maquiado no outro dia numa live com ela. Ele que se propôs a ser maquiado numa live com ela. E aí a gente volta naquela questão dos pais idiotas que abandonam assim os filhos achando assim, eu vou dar
50, 100 reais para ela por mês e está tudo bom, ela vai se virar lá para poder comprar as coisas para a menina. Quando der, eu vou lá ver. E ninguém pergunta, cadê a Ellen para ele? Mas se for eu, vão perguntar. Onde é que está a Ellen? Já me perguntaram. Quando eu falei, foi na casa do pai. Mas ele é pai dela, não tem que vê-la. Sempre. Isso daí é que tem que ser mudado. Vai, Alessa. Ô, Nessa, então, essa questão da função do cuidado que a Morgana falou, que é muito boa, aqui eu não tenho guarda compartilhada com o pai. Então, o meu pai, que é o avô, ele pega minha filha de 15 em 15, né? E aí, quando eu consigo exercer a minha porção mulher, né? Que aí eu deixo a mãe e exerço a minha porção mulher. E aí eu vou fazer as minhas coisas, né? Vou sair, vou nananana, né? E aí eu recebo exatamente esse tipo de questionamento. Agora você está soltinha, né? A Alissa não está com você. Aproveita que a Alissa não está aqui. Então eu recebo esse tipo de piada, né? Aproveita que daqui a pouco a Alissa chega e você não vai poder fazer nada. Inclusive da pessoa que mora comigo. Já ouvi assim: você vai sair? Olha, aproveita que daqui a pouco a sua filha chega. Você está namorando? Olha, se preserve, hein? Usa camisinha. Porra, eu tenho 40 anos, gente. Desculpa, mãe é tudo puta. Eu tenho 40 anos. Mãe solteira é puta. Quer dizer que se eu tive um filho, tudo bem, a minha gravidez foi uma gravidez que aconteceu. Não foi uma gravidez planejada, né? Eu tive que... Eu até tomei as minhas precauções, mas aconteceu. E eu assumi. Agora, eu não preciso ter que, toda vez que eu vou sair à noite ou me encontrar com alguém, ter que ouvir que eu tenho que usar camisinha. Por favor. Eu estou abrindo um jogo aqui porque eu acho que aqui tem mulheres e a gente precisa falar disso. Tá? Sem pudores e sem hipocrisia. Tá bom? Não tem nenhuma menina aqui e não tem nenhuma menina assistindo. Tá? Eu acho que tem que ser assim. Temos que falar de coisas... Minha filha está assistindo, mamãe te ama, tá, filha? Mas é para usar camisinha sim. Tira as crianças da também tá assistindo. Não, já está com 15, tem que ouvir. Mas, enfim, eu acho que a sexualidade da mulher, depois que ela tem filho... A minha filha está ligando, tadinha. Acho que ela escutou. Então, a sexualidade da mulher, depois que ela tem filho, é invadida. É invadida. Entendeu? Nós não temos mais direito de ter um namorado, de sair. Por quê? Nós somos... Gente, minha filha está ligando, eu estou falando sério. Nós somos invadidas. Eu sou vigiada. A minha mãe, que mora comigo, fica, olha, cuidado, olha, não vai engravidar de novo. Eu escuto esse tipo de piada e eu acho isso o fim da picada. Por que a gente tem que voltar a ser adolescente ou a gente tem que ter a nossa sexualidade vigiada? Isso, para mim, não basta que a gente tenha a nossa vida vigiada, porque nós temos crianças e nós temos que ser mães integrais 24 horas, inclusive quando não estamos com os nossos filhos, que é o que a Morgana e a Janaína estão falando. Nós temos que ser profissionais exemplares, nós temos que ser donas de casa, quando sequer a gente sabemos ser donas de casa, nós temos que ser também Madres Teresa de Calcutá? Peraí. Onde é que Você sabe que eu optei por colocar o DIU, né, há 2 anos. E aí eu comentei isso com a minha mãe, falei, olha, coloquei o DIU. Mas por quê? Você não tem mais marido? Exato. Como assim, gente? E a minha sexualidade aí? Por isso eu não posso mais sair com ninguém, porque eu não tenho marido. Pelo amor de Deus, mãe, eu vou fazer 40 anos. Eu ainda estou viva, por favor. Eu quero sair, eu quero beijar na boca, eu quero ser feliz, eu quero beber até perder a consciência uma vez por semana, entendeu? Não é sempre, mas eu preciso viver. Eu não morri porque eu tenho 2 filhas. Elas não têm um mau exemplo de mãe por isso. Inclusive, quando a minha fez 18 anos, a gente saiu para tomar um porre juntas, sabe? Eu e ela, vamos sair. E o que eu sinto também, que eu queria falar, é o seguinte,
a cobrança dos pais, dos nossos pais, que porque somos mães, né, principalmente as mães que se separaram, que se divorciaram, a cobrança extrema, extrema, do tipo, você não pode, você tem que ser mãe, você tem que ser mãe e ponto. Você é profissional e mãe. Você não quis ser mãe? Eu já ouvi isso. Ué, você não quis ter filho? Acabou, minha filha. Acabou a festa, acabou o carnaval, acabou tudo. Eu toco num bloco de carnaval, sabe o que eu faço? Eu levo a minha filha. Já levei minha filha para desfile. Cheguei lá, as meninas, a maioria das meninas novas, aliás, Bessa Memúcio, um grande beijo, tô com saudade. Cheguei lá, levei as minhas filhas, a maioria das meninas não tem filho, um cara tem filho e ele tem com quem deixar a filha, porque a mulher dele acompanha e fica fora da bloco, e eu sou a única mulher que tem filho. Onde é que eu vou deixar minha filha? Levei minha filha pro bloco. Eu acho que, Alessia, eu acho que realmente a gente conseguiu definir aqui com bastante exemplos de como é que essa mulher, né, a Carol até destacou aqui no nosso chat, falando assim, porque a mulher vem sendo tutelada de todas as formas, né? Os papéis sociais que a gente tem que desempenhar e que são impostos pela sociedade, que às vezes nós mesmas incutimos na mente. Quando, por exemplo, fala assim, pai não, é pai. Né? Então, assim, da gente tomar essa consciência é difícil. E volto a falar, como na minha fala inicial, a gente só toma consciência disso quando a gente vira mãe. É muito difícil a gente tomar essa consciência antes. É possível, mas é bem mais difícil. Eu queria, então, agradecer a vocês esse debate. Eu acho que vale a gente marcar outros encontros para expandir os temas, se vocês toparem. Vamos tomar um chopp, porque nós estamos vivas, tá? Sim, o chopp pós-pandemia já está super marcado. Eu já falei várias vezes que eu participo se autorizarem refrigerante e suquinho. Claro. O Pedro fica incentivando aqui uma festa da Liga. Só observa. Que lindo. Eu quero só apresentar uma coisa antes de você me encerrar. Claro, querida. Pode ir. Um minutinho, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema aqui. Eu acho que o foco hoje não era falar de parto, né? Se vocês depois quiserem avançar nisso, a gente até volta. Mas eu queria apresentar esse trabalho aqui, a Alessia também vai ficar feliz de conhecer, que é um trabalho que a gente desenvolveu na Associação de Doulas com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Que bom! Essa é uma cartilha chamada Gestação, Parto, Puerpério, Conheça Seus Direitos. E aqui tem vários direitos, não é só sobre parto, tá, gente? A gente quis juntar aqui tudo que envolvesse. A gente fez um projeto que fosse afrocentrado, porque a gente quer voltar o nosso olhar para a base da pirâmide. Então, aqui tem tudo assim do ponto de vista do atendimento pré-natal, como é que deve ser o processo das questões trabalhistas. E essa cartilha, eu sei que agora, Morgana, me dá uma, então eu não vou poder encontrar com você, mas você pode baixar essa cartilha na página violenciaobstetricafale.com. E lá também é um espaço para quem quiser mais saber sobre o tema da violência obstétrica e conhecer os canais de denúncia que existem. E lá, no cadastro que tem lá, se você preencher a sua denúncia de violência obstétrica lá, ela vai direto já para o canal com o Nudem, a partir de um termo de cooperação que a gente tem com eles lá. Então, antes de encerrar, queria deixar, acho que tem a ver, infelizmente, como o Carol disse, ainda nós não vivemos num mundo ideal das mulheres parirem, e a gente segue lutando para isso também, né? Porque parto também é política, né? A maneira como as mulheres vêm ao mundo também tem a ver, a forma como o sistema judiciário duvida das mulheres também tem a ver, e é muita misoginia que a gente ainda enfrenta, muito ódio a nós. Então, fica aqui, esse convite para que vocês possam conhecer essa cartilha lá no site violenciaobstetricafale.com. Essa cartilha que a gente fez, uma produção da Associação de Doulas, a partir do projeto Doula Quem Quiser. Desculpa, tive que fazer um jabá, né, gente? Tinha a ver com o negócio. Tá ótimo. Carol, Alessia, vocês querem se despedir? Quero só deixar o meu Instagram de trabalho, para quem quiser conhecer o meu trabalho que eu faço com as mulheres que sofreram violência doméstica.
Eu também atuo na área de direito de família e trabalhista, é @alessabernac.adv. Eu estou colocando aqui no chat, tá? Quem quiser passar lá, eu sempre publico alguma coisa em relação à violência doméstica, e eu faço um trabalho de incentivo às mulheres que sofrem esse tipo de violência, tá? E quem quiser trocar uma ideia, eu estou à disposição, tá bom? Estou deixando aqui o meu Instagram no chat, tá bom? Obrigada pela oportunidade, pode adorei. publicar no Facebook? Você quer que publique aqui no Facebook Pode seu publicar, Instagram? por favor. Pode publicar o Instagram, Ok. por favor. Eu queria também só agradecer pela oportunidade. Já estive com a Liga diversas vezes, mas acho que é a primeira que eu estou falando como eu. Deixar o meu Instagram também, chama Maternidade na Veia, discuto maternidade, tem foto fofa, tem meme, e eu reclamo bastante do Bolsonaro. Maravilhoso! E o Menos Mãe, como é que é? É o teu, né? Não, o meu não é o Menos Mãe, é Maternidade na Veia, mas Maternidade eu sou... na Veia. Muito bom. Maternidade na Veia. Gente, quem quiser que eu bote link, coloca aqui no chat que eu jogo lá no Facebook, tá? Morgana já colocou um site, né? Jana e Mari, Eu coloquei querem aí, dividir? É o com.com.br, tá? Gente, obrigada, adorei o papo. Acho que a gente já pode marcar uma nova live. Porque muita mulher junta falando, sempre tem muita coisa para falar, então acho que a gente tem mais coisa para falar. Já quero convidar a Alessa e a Morgana depois para a gente fazer um papo aí, né? No núcleo de mulheres da Liga. Então, já vou chamar vocês logo depois desse papo aqui. A gente já vou chamar vocês para a gente conversar e a gente marcar uma outra live sobre outros assuntos também sobre mulher. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a quem assistiu. Beijo. Obrigada, gente, para quem assistiu. Carol, Maternidade na Veia tem algum ponto? É arroba. Não, arroba Maternidade na Veia, tudo junto? Ou tem algum ponto? Tem ponto, maternidade.na.veia. Eu botei aí no chat. Também gostaria de agradecer a todo mundo por ter vindo, fazer o jabá da Liga, né? Nos sigam nossas redes sociais, conheçam nossas propostas, tá? A Liga vem com uma proposta muito legal, bem diferente de tudo que a gente está acostumado, e é bem para aquele que não está mais acreditando no formato de fazer política, né? E a gente vem com um modelo novo, que acreditamos que vai dar muito certo, porque juntos a gente pode muito mais do que sozinhos. Queria só agradecer a presença dos homens nessa live. Eu convidei uns amigos, né, para participar, e eu acho que é muito importante essa consciência dos homens cada vez maior, porque não é só a gente ficar falando aqui as mulheres e ficar só no nosso universo, né? Eu acho que quando a gente reverbera isso para os homens, a coisa cresce e cada vez mais essa consciência fica mais bacana, porque eles vão levar isso para a roda de conversa deles e isso vai sendo ampliado. Então, eu queria agradecer um agradecimento especial para os homens que estão participando dessa live, tá? Muito obrigada. Ótimo, gente. Eu também queria só agradecer e mandar um beijo para vocês. Fiquei bem feliz de escutar várias coisas aqui que não sabia, inclusive algumas dicas práticas, né? Pode deixar, Morgana, que eu não vou mais perguntar onde o Teodoro, né? Vou perguntar como está o Teodoro, mas são enfoques, às vezes, assim, porque eu tenho muito pouco contato com o Teodoro. Inclusive, eu conheço mais o David, né? Assim, tenho mais relação com o David, muito mais tempo, né? E também, sim, porque vi muito mais vezes do que o Teodoro. Mas a presença dele digital que você dá me faz perguntar por ele. Mas eu entendi agora, né? O outro lado de como se sente. E acho que é isso. Porque eu não faria isso, sabe? Eu não me sinto fazendo por mal. Mas, assim, faço inconscientemente, né? E é a forma. E aí, escutar você falar vai me fazer diferente. Então, acho que escutar é sempre importante. Então, obrigado pelas dicas. Obrigado pelo debate, gente. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada também. Beijo. Vou encerrar a transmissão, tá, gente? Obrigada, gente. Beijo. Beijão.